Bom, vamos fazer uma revisão rápida sobre a matéria de bioestatística. Então, os exercícios, né, os temas que ela abordou até agora são esses aqui, que a gente vai fazer uma revisão rapidinho. Ó, tabela com frequência absoluta relativa percentual acumulada da frequência absoluta com intervalo de 10 quilos. Bom, ela deu o número de indivíduos e deu as variáveis em peso. E ela pediu um intervalo de 10 quilos. Então, o intervalo de 10 quilos, eu comecei a partir dos 55. 55 a 65, 65 a 75, 75 a 85. Eu venho aqui, ó, eu aproveito que eu estou numa tabela eletrônica e eu marco com uma cor diferente. Para quê? Para facilitar o meu trabalho. Ó. Coloco em ordem, vem aqui, coloco em ordem crescente, tá? E facilita o meu trabalho. Então, nesse intervalo de 10 quilos, tem 3 indivíduos. Aqui 2, 2. Eu faço sempre um total de 7 para ver se eu estou com a conta correta. Aí, o próximo é a frequência absoluta é esse, no caso. A relativa percentual. Relativa percentual, quando é por cento, eu já sei que eu vou ter uma multiplicação por 100, para dar uma porcentagem. O que ela está pedindo aqui? A relativa percentual referente à frequência absoluta. Então, se eu tenho 3 indivíduos nesse intervalo, é 3 de quê? É 3 entre 7. Então, 3 dividido por 7 vezes 100. Eu vou obter 43% nesse intervalo. Nos outros intervalos, eu vou obter 29%, que no total deu 100%. Então, o cálculo aqui é quantos indivíduos tem dividido pelo total de indivíduos vezes 100. Ela pede mais a acumulada da frequência absoluta. Acumulada da frequência absoluta. Não é acumulada da frequência da percentual, da relativa percentual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ó. Que é 3, né? Eu passo 3 para cá. 3 mais o 2 vai dar 5, ó. Isso aqui é acumulado, acumulou. Mais o próximo, que é 2, vai dar o 7. Aqui eu fiz um gráfico, mas a gente não vai entrar nessa história de gráfico agora. Vamos partir para o próximo. Aqui tem valores referentes à glicemia entre 18 pacientes. Ó, valores mais frequentes da glicemia entre 18 pacientes. Então, de A a S, eu tenho 18 indivíduos. Ela deu a quantidade de variáveis aqui da glicemia. Eu coloquei já em ordem crescente. E marquei quais são os números que mais se repetem. Aqui, ó, 2, o 5 repetiu 5 vezes, o 90 repetiu 2 vezes. E ela nesse exercício pede a moda, a mediana e a média. A moda é o que mais se repete, a variável que mais se repete. A gente já viu aqui que é o 85 miligramas por decilitro. A mediana é o número que está no meio
de toda essa relação são 18, a gente conta 9, 9, 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui, marco. Conto de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marco também. Aí deu um resultado de 2 números. A gente obteve dois números aqui. Por quê? Porque o número é par. Se o número fosse ímpar, teria um número isolado, bem ao meio. Mas como é par, a gente soma os dois, tira uma média, divide por 2, né? No caso são 2, soma, divide por 2 e nós vamos ter uma mediana de 85 miligramas por decilitro. Por quê? Porque os dois números são iguais. Então, a média de 85 mais 85 é 85 mesmo. Agora vamos para uma média simples. Média simples já é do conhecimento de todos, que é... Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. É a soma de todas essas variáveis. Aqui deu o resultado da soma, dividido, barra, numa planilha eletrônica, significa divisão, dividido pelo número de n. Então, eu vou obter esse resultado aqui, ó, 82,17. Esse daqui é o meu número de média. Vamos partir para esse valor da média da glicemia de 18 pacientes. Só que aqui ela já quer uma média de frequência absoluta. Por quê? Eu tenho 18 linhas aqui para representar os meus 18 pacientes. Nesse exercício, eu já vou obter 12 linhas para representar todos os pacientes. Por quê? Porque nesse exercício de frequência absoluta, os que se repete a gente agrupa. A gente faz um agrupamento deles. Então, o 82 repetiu 2 vezes, o 85 repetiu 5 vezes, o 90 repetiu 2 vezes, ó, como a gente analisou aqui do lado. Faz as devidas multiplicações, ó, 50 vezes 1, 50, o 90 vezes 2, 180, assim por diante. Faz a soma, dá o resultado aqui e divide pelo número de n, que é os 18. No final, você soma isso aqui também, para ver se você não comeu bola, porque o mesmo número tem que bater aqui, o mesmo número de n lá tem que bater aqui. Às vezes você faz a contagem errada e acaba errando o exercício. Então, essa média é igual a essa, tá? A média simples que a gente fez ali e a média com a frequência absoluta, elas dão o mesmo resultado. Partindo para baixo, vamos ver o valor da média ponderada da glicemia de 18 pacientes com ponto médio. Olha só, com ponto médio de intervalo entre classe. Então, isso aqui é uma média ponderada que ela está pedindo com intervalo entre classe, tá? De 10 miligramas por decil. É o mesmo exercício, são 18 pacientes, então os números a gente vai tirar daqui, tá bom? Então vamos montar essa tabela. De 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, assim por diante até 100, 110. Vamos ver como ficou.
a frequência absoluta aqui nesses intervalos muda. Olha aqui, ó, de 50 a 60 a gente só obteve um caso, de 60 a 70, idem, de 70 a 80, ó, quando eu fui marcar aqui, eu encontrei 3, de 80 a 90, vamos ver quantos tem. Vamos ver aqui, ó, 80, 85, 88, aqui já é 90, de 90 para cima. Então a gente está nessa faixa aqui. Nessa faixa eu tenho 1, 3, 8, 9, 10 indivíduos, ó, confere. No final de tudo eu faço essa soma para saber o total de indivíduos, como já é de praxe. Faço as devidas multiplicações sabendo que a média ponderada é a metade entre 50 e 60. Então eu somo os dois, ó, 50 mais 60 vai dar 110, dividido por 2, que é a média, vai dar 55. 60 e 70, o que está no meio entre 60 e 70 é 65. Assim por diante, essa é a média ponderada, é a metade do nosso intervalo. O que acontece? Fazemos as multiplicações aqui, ó, 1 vezes 55 dá 55, aqui 10 vezes 85 dá 850, soma todos esses produtos, vai dar um resultado aqui, divide pelo número de N e nós vamos obter essa média. Pode ver que aqui deu 82,78, ela deu uma média um pouquinho acima, a média ponderada deu um pouquinho acima do que uma média que nós estamos acostumados a fazer, a média simples. Partindo para esse outro exercício, aqui já vamos começar com o desvio padrão, variância e média, e uma explicaçãozinha do que é o desvio padrão. Quando a gente vai trabalhar com desvio padrão, tem que ter a média, porque a média, o desvio padrão é em cima da média. Se não há média, não vai ter o porquê do desvio padrão. E a variância, ela vai estar como um resultado no meio do caminho. Que, se eu não me engano, tem um chapeuzinho. Pronto. Aqui, então vamos resolver a média. A média é a soma de todas essas variáveis aqui, dividido pelo número de N. Já tivemos um resultado de média. Aqui é a soma, ó. A soma, se a gente colocar dividido por 10, a gente vai obter o mesmo resultado. Tudo bem? Então a média é 89,3, que é a divisão. É essa soma aqui, ó, dividido por 10. Bem, agora a variância. A variância eu já coloquei aqui do lado. O que é? É o desvio padrão menos a média. Não, é a minha variável, desculpa, a minha variável menos a média. Então eu tenho essa variável aqui, aí eu faço uma subtração com a média e eu vou obter esse resultado. Esse resultado deu negativo porque no começo, como eu coloquei aqui de forma crescente, as primeiras variáveis elas vão ser menores do que a média, então o resultado é negativo. Mas logo em seguida, para resolver a variância, eu tenho que fazer o quê?
eu tenho que fazer elevar ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado esse resultado da subtração da minha variável menos a média. Então, essa célula aqui, ó, que representa esse resultado, que é o C36, eu coloquei aqui do lado e coloquei C36 vezes C36, coloquei esse sinalzinho de asterisco, que numa planilha eletrônica ele significa multiplicação. Então eu multipliquei ele por ele mesmo e deu esse resultado aqui. Faço isso com todos os indivíduos. Logo em seguida eu faço uma soma. Tá aqui, ó. Eu somei todo esse produto desse elevado ao quadrado. Fiz uma subtração. Elevei ao quadrado, somei tudo. E logo em seguida eu divido por n menos 1. Meu número de n é 10, tá? Então eu dividi por 9, porque na fórmula da variância é dividido por n menos 1. O resultado disso aqui dividido por n menos 1. Então o esquema é esse, e o desvio padrão nada mais é do que a variância, a raiz quadrada da variância. Então essa minha célula é o F37. Ó, peguei o F37, ó, e tirei a raiz quadrada dele. Deu 20,7. Aqui uma explicação do que é o desvio padrão. O desvio padrão é o que está acima e é o que está abaixo da média, correto? Então a minha média é 89,3, é mais ou menos o 20,7. Vamos partir para esse resultado aqui. É o exercício do dia 7/10 de 2021. Valores da glicemia em jejum. Nós temos 10 indivíduos. Deixa eu conferir aqui. Os valores são os mesmos, ó. É o mesmo dessa tabela. Vamos ver o que ela pede. Eu copiei tudo aqui para baixo. Ela pede o desvio padrão e a variabilidade. Tem essa novidade aqui, a variabilidade. Vamos ver o que é. O desvio padrão, como todos já percebeu, primeiro de tudo, primeiro passo, tirar a média. Coloquei a média aqui, ó. Fiz essa soma de todas as variáveis e dividi por todos os pacientes, meu número de N. Obtive uma média. Após eu fazer uma média, eu tenho que subtrair a minha variável pela média e elevar ao quadrado. Eu já fiz aqui, ó, matei a pau de uma vez, ó. Eu peguei a minha variável, que é representada pela célula J53, ó, linha 53, coluna J, e pela minha média, que ela vai ser o I64. Pode ver que todos têm I64, ó. Todos vão apresentar o I64, que é a minha média. Então, eu peguei o J53, a minha variável, diminuí pelo I64, que representa a minha média. Eu obtive um resultado aqui. Multipliquei por ele mesmo, pelo mesmo resultado, que obteve o quê? 590,5. Pode ver, tá? É que aqui, ó, se eu tirar um zero, aqui ele vai simplificar por 500,5, tá bom? Ali tinha duas casas, aqui eu estou trabalhando com uma casa só.
eu faço o quê? Eu faço uma soma de todo esse resultado aqui, tá? E divido por n menos 1. Já divido por 9. Obtive a minha... Tá errado aqui, ó. Variância. Pronto. Aí eu vou ter o resultado da minha variância. Agora vamos partir para a variabilidade. Variabilidade é um cálculo que vai ter uma resposta em porcentagem, então vai ter que ter uma multiplicação por 100. Já é de saber. É o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, quem é meu desvio padrão? Meu desvio padrão é 20 dividido pela média. E aí eu multiplico por 100. Eu obtive um resultado de variabilidade de 23,2% nesse exercício, com esse número de pacientes em específico e essas variações, essas variantes. Tá? Esse é o resultado da minha variabilidade. Agora vamos passar para... Ó, eu fiz um cálculo aqui sobre a variabilidade para deixar bem claro. Eu tenho uma média, eu tenho uma variância e eu tenho um desvio padrão. Olha lá, eu pego o desvio padrão, divido pela variância e multiplico por 100. Eu vou ter um resultado. Aí, se a gente quiser mexer no desvio padrão, só para ver como que acontece aqui na variabilidade, eu tô com 41,7% de desvio padrão dentro dessa média. Se a gente diminuir o desvio padrão, vamos supor que as variáveis fossem outras e o desvio padrão fosse diferente dentro dessa média aqui, vamos supor que o meu desvio padrão fosse de 20, a minha variabilidade ia ser menor. Por quê? Ia variar menos. Quanto menor o desvio padrão, quer dizer que as minhas variáveis ficaram mais agrupadas, mais perto da minha mediana. Os números são praticamente parecidos ou iguais uns aos outros, né? Se eu fizer um desvio padrão de 4, ó, variou muito pouco, minha variabilidade diminuiu. Então, vamos para esse outro exercício, ó. No quadro abaixo mostra valores de média e desvio padrão de colesterol sérico de estudos fictícios. Então, veja bem, esse é o tipo de coisa no qual nós vamos encontrar bastante em trabalhos científicos. Eles vão se apresentar assim, ó, vai haver um estudo A, B, C, D, vários, né? Por exemplo, aqui são gestantes, aqui são mulheres de uma determinada indústria, aqui são funcionários públicos, aqui pode ser homens, enfim. Vai haver uma média e aqui vai ter um número N de 20 pessoas, aqui um outro número N. Bom, o importante é saber que aqui teve uma média e aqui é o desvio padrão referente a isso. O que ela está pedindo? Ela está pedindo que a gente calcule toda a variação para depois a gente determinar qual é a menor variação entre todos, o A, B, C e D. Então vamos fazer aqui, ó. A gente pegou o desvio padrão, dividiu pela média e multiplicou por 100.
Aí a gente obteve aqui 9,8. Fizemos isso em todos. E a gente constatou que a menor variação é o 9,8. Então colocamos uma letra A. Ali, ó. Tá? Aqui é referente a esse exercício. Vamos. Pronto. Deu a letra A. Agora vamos em um estudo realizado com crianças pré-escolares de uma determinada instituição de ensino. Em 2016 foram obtidos os seguintes valores de hemoglobina sanguínea. Nesse caso aqui são as nossas variáveis, o que a gente aferiu de hemoglobina. Aqui não há média nem desvio padrão, muito pelo contrário. Ela pede justamente isso, ela já pediu até uma amplitude total, que é uma outra coisa, a média, a variância, o desvio padrão e a variabilidade desses 4 elementos. Então, desses 4 indivíduos, no caso, aqui não são estudos específicos, são um estudo só de 4 elementos, o elemento A, B, C e D. Eu peguei, repeti aqui essas variações, vamos repetir aqui o que está em cima, aqui embaixo, montar uma tabelinha, tá? E vamos começar a resolver. Primeiro de tudo, para a gente saber, a gente vai ter que obter uma média. A média é a soma disso tudo aqui dividido por 4. Então, a soma disso tudo aqui dividido por 4, a gente já obteve essa média. É o principal que a gente tem que fazer, número 1. Aí depois a gente pega o quê? Pega a nossa variável e diminui com a média. Vai dar esse resultado aqui, entre todos. Fizemos com todos. Pode ver que o G92, que é referente à nossa média, essa célula, ela sempre vai aparecer aqui subtraindo o número que está à frente da nossa variável. Depois a gente eleva o quadrado. Pega essa célula aqui, ó, o C92, ó, eleva o quadrado. Depois o C93 consecutivamente. Faz a soma, deu esse total aqui. Para resolvermos a variância, a gente divide por n menos 1. Se eu tenho 4 elementos nesse estudo, o meu n menos 1 é o 3. Eu vou ter já a minha variância. Ó, já resolvemos a média e a variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Já acabamos resolvendo o desvio padrão. A variabilidade. Variabilidade é uma porcentagem. Quem é a variabilidade? É o meu desvio padrão, é o meu desvio padrão dividido pela média vezes 100. Tá aqui, meu desvio padrão, que é esse, dividido pela média vezes 100. Eu vi que é 7,9. Tá? E amplitude total. O que é amplitude total? Nada mais é do que um cálculo de subtração entre o maior número e o menor que foi aferido das nossas variáveis. O maior número é esse, é o 13,92. O menor de todos, a gente pode analisar aqui, que é o 11,84. É o B95. Então, que está referente à célula B95. Nós vamos ver aqui, Então, tá aqui.
B92 menos o B95, tá? Esse resultado aqui de hemoglobina menos o maior aferido menos o menor aferido, deu uma amplitude total. Tudo bem? Com isso a gente fez uma revisão, ó, do que ela pediu, do que ela deu na aula até agora. Faltou o quartil. Depois eu faço um videozinho para a gente estudar o quartil, tá bom? Muito obrigado, até mais.